O nosso Deus é um Deus de organização. Quantas vezes nós queremos que Deus faça as coisas na nossa vida, mas estamos num ambiente tão desorganizado, tão sujo, e Deus não age. Deus não age em um ambiente sujo, desorganizado. A gente vê na sua palavra desde o princípio. Ele, quando foi criar, aqui as coisas, o mundo, primeiro que foi organizado, teve organização. Cada dia ele criou algo, cada dia ele criava uma coisa e foi se organizando. Então Deus age na organização. Vamos falar aqui na parábola das dracmas, a dracma perdida. Aquela mulher perdeu a dracma. Como é que estava a casa dela? Bagunçada, suja, ela não conseguia achar. E ela só conseguiu achar depois que ela fez uma limpeza. A Bíblia fala que ela pegou uma vassoura e começou a varrer cada canto, isso simbolizando limpeza. Então, um ambiente precisa estar limpo, organizado para Deus agir. Deus é um Deus de organização. E se você crer, quem crê se organiza, né? A organização é a linguagem da pessoa que crê. A organização é a linguagem de quem crê. Você precisa se organizar para que as coisas dê certo. Organize seu tempo. Às vezes você é organizado em casa, tem as suas coisas tudo no lugar, mas o seu tempo você não tem organizado. E a primeira coisa que eu vejo que nós temos que organizar é o nosso tempo. Porque se a gente não organiza nosso tempo, a gente não consegue fazer aquilo que a gente almeja, que é aquilo que a gente planeja, que é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha. Então eu tenho que organizar o meu tempo. Eu mesmo já fui uma pessoa de não ter um planejamento, ter o tempo, o dia, a hora de fazer as coisas. E hoje eu aprendi, hoje eu já tenho isso, anotar o dia, o que eu vou fazer naquele dia, qual é o tempo, o horário, se é de manhã, se é à tarde, o que eu preciso fazer e executar aquilo que eu coloco ali para fazer. Então nós precisamos de ter uma organização, principalmente no nosso tempo, em primeiro lugar, né? Gente, quando Deus vai fazer algo grande, ele precisa, de um ambiente organizado, precisa primeiro da organização. Vamos ver também aqui quando Jesus, estava ali pregando, anunciando a palavra dele, chegou aquela multidão para ouvi-lo. Ele e os seus discípulos estavam ali. O que aconteceu? As pessoas iriam embora, moravam longe e estavam com fome, precisavam comer. O que Jesus fez ali? Jesus mandou eles dar à multidão o que comer. E eles disseram: comer? Nós não temos nada para comer. Aí alguns dos discípulos saíram, olharam, perceberam que tinha um rapaz que tinha o quê? Ali alguns pães e uns peixes. Então, tinha pouca coisa, 5 pães e 2 peixinhos, mas tinha algo ali. Então, às vezes também você precisa, de colocar aquilo que você tem à disposição. É pouca coisa, mas você tem. Então, organize e Deus vai agir na sua vida. O que é que Jesus pediu primeiro para eles? Organize o povo, forme grupos de 50 em 50. Então, o que Jesus pediu ali? Organização. Que eles organizassem aquelas pessoas em grupos de 50 em 50 pessoas. E depois dessa organização, o que veio? O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa vida é organização. Se você está precisando de um milagre, se você está precisando de algo que Deus faça na sua vida, primeiro se organize, tenha organização e Deus vai agir na sua vida. Não somos organizados na nossa vida financeira, passamos por momentos difíceis, de dificuldade, por falta de organização na nossa vida financeira. Às vezes queremos queremos uma casa grande, bonita, mas não cuidamos nem da casa pequena que nós temos, Sua casa vive suja, as coisas fora de lugar e você querendo uma casa grande. Você quer um carro melhor, se você não cuida do seu, desse mais velhinho que você tem. Então, você quer um carro novo, primeiro cuide do que você tem. Se você cuida da sua casinha pequena, você é fiel, a Bíblia diz, Se fores fiel no pouco, no muito te colocarei. Muitas vezes nós confundimos, você confunde quando Deus fala de ser fiel apenas no dízimo, na oferta. Não, nas pequenas coisas. Se você tem uma casa pequena, é a que Deus te deu,
cuide, zele dela. Se você tem uma família, seu pai, sua mãe, ainda aí, cuide deles para que você tenha uma família, a família que você quer, que você deseja. Às vezes a pessoa quer, né, fala com Deus que quer uma família, quer constituir uma família abençoada, uma família rica, né, próspera, mas ele não cuida da família de origem que o Senhor deu, que é o pai e da mãe. Muitas vezes desrespeita, maltrata. Como é que você vai ter uma família vinda de você, né, que seja abençoada, que seja próspera em todos os sentidos? Então, primeiro, cuide daquilo que você já tem. Seja organizado, organize e Deus vai agir, Deus vai te dar aquilo que você precisa. Deus vai fazer o milagre acontecer, mas primeiro nós precisamos de organização. Às vezes a gente fica preocupado com a nossa desordem, nossa desorganização, né? Não falamos para Deus com medo, com vergonha, não. Deus, gente, Ele não está preocupado, né, com a forma que você chega até Ele, desde que você chegue. Ele quer que você chegue até Ele. Pede Ele ajuda. Pede Ele sabedoria, entendimento, força, ânimo, coragem, porque muitas vezes a gente precisa de ânimo. Muitas vezes a pessoa está ali doente, passando por um momento depressivo e precisa, mas o Senhor está aí para ajudar. Porque quando a pessoa está triste, desanimada, muitas vezes a casa, o ambiente que ela vive reflete aquilo que ela está sentindo no seu coração, aquilo que ela está passando. Mas peça ao Senhor, comece organizando, organize sua cama, seu quarto, tire aquilo de velho, aquilo que não presta mais, pare de acumular coisas que já não servem, não presta mais e você fica guardando ali para um momento especial. Não, use, né? Use, se é para um momento especial, o momento especial é hoje, é agora, hoje é o melhor dia de você usar isso que você está guardando aí. Ou se não serve mais, roupa, calçados, doe, né? Tem pessoas precisando, então doe, organize seu guarda-roupa, sua cama, você vai ver, você vai ter ânimo, o Senhor vai te dar ânimo, o Senhor vai te dar paz, tranquilidade. Então seja uma pessoa organizada, organize primeiro e Deus vai agir na sua vida, Deus vai dar o milagre, aquilo que você precisa. Mas primeiro você precisa de organização, você precisa de ordem, organize, limpe, ore e Deus vai agir.